Matereco de hoje, conheça a obra do cineasta e fotógrafo que registrou a floresta amazônica durante 50 anos. Você vai ver também como a tecnologia de alta definição vai ajudar a mapear e proteger a Mata Atlântica. E ainda, pesquisadores lançam um manual que tenta combater o preconceito e evitar acidentes com um animal importante para a natureza. O Guia sobre as Serpentes do Cerrado, dirigido ao público em geral, estimula a observação de campo com todo o cuidado destes répteis essenciais para o equilíbrio do meio ambiente. Com a técnica do sensoriamento por satélite, os cientistas conseguiram identificar com precisão espécies de árvores encontradas em um dos biomas mais ricos e mais ameaçados do Brasil. E uma conversa com Jorge Bodansky sobre os impactos da ocupação sem controle da Amazônia. Todo ser vivo cumpre uma função importante no meio ambiente. As cobras, muitas vezes temidas pelas pessoas, ajudam a manter o equilíbrio da natureza. A informação correta é a melhor forma de se evitar acidentes com as espécies venenosas. Por isso foi lançado um guia sobre serpentes do cerrado. A gente tem mais ou menos, entre as espécies que ocorrem no cerrado, 1 em cada 3 é endêmica, só ocorre no cerrado. As espécies a que o biólogo, mestre em ecologia e doutor em zoologia Otávio Marques está se referindo são as cobras, em especial aquelas que só ocorrem no bioma cerrado. É isso mesmo, embora ainda causem muito medo ao ser humano, estes animais merecem nossa atenção e respeito. Considerados predadores de topo de cadeia, são essenciais ao equilíbrio do ecossistema porque controlam populações, como, por exemplo, a de roedores. As serpentes, difíceis de serem avistadas, são também indicadores de qualidade do ambiente e, para a ciência, grandes aliadas dos pesquisadores de medicamentos potenciais. No Instituto Butantan são feitos vários estudos visando buscar no veneno moléculas de interesse farmacológico. No Instituto Butantan, por exemplo, já foram descobertas substâncias com características antihipertensivas, com características anestésicas, né? Foi descoberta uma molécula na cascavel que tem uma propriedade mais interessante do que a morfina, né? Porque ela é 600 vezes mais potente que a morfina e provavelmente não causa dependência, né? Então, o veneno é uma matéria-prima muito interessante. Otávio Marques é também um dos autores do guia lançado recentemente, Serpentes do Cerrado. A publicação oferece fotos e informações sobre 135 espécies que ocorrem no bioma. Uma das mais comuns é a jararaca da vereda, que ganhou a capa do guia. O pesquisador destaca também outra espécie. Pensando em termos de conservação, né, destacaria a corre-campo, que é um animal, como o nome diz, ela só corre em área campestre, em área aberta. Que é justamente aquela área que a gente imagina que não tem diversidade, não vai ter espécies importantes. Então o que a gente verifica é que essa espécie é muito fiel a esse ambiente, ela só ocorre lá. Segundo o biólogo, o desmatamento do cerrado está entre as principais pressões sobre estes animais. A perda de hábitat é um fator extremamente importante. Embora as serpentes sejam discriminadas, quem acha uma serpente acaba matando, geralmente mata um bicho que é inofensivo. Um dos objetivos do nosso guia também é tentar conscientizar as pessoas, mostrando que a maior parte dos animais, das serpentes no caso, são inofensivas. O guia usado por pesquisadores é dirigido também aos leigos. A ideia é usar a informação para combater o preconceito e também estimular a observação de campo, com todo o cuidado necessário, orienta o biólogo. Fundamental a gente andar com uma bota, né? E essa parte, né, da canela para baixo é a área mais atingida. Quando a gente for mexer, virar um toco, sempre prestar muita atenção que pode ter algum animal nas proximidades e causar acidente também nas mãos. A recomendação é que não se aproxime do animal em hipótese alguma. A dedicação correta, né, ela só cabe ao profissional. A gente espera que com ele, com as pessoas observando esses animais, né, quebre um pouquinho, né, desse preconceito. E como eu falei, se a gente quebrar esse preconceito, respeitar as cobras, certamente as pessoas vão respeitar todo o resto da fauna e flora.
você acompanhe agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas atinge o limite necessário de adesões para entrar em vigor no dia 4 de novembro. O documento já foi ratificado por 72 países, responsáveis por 56,75% das emissões de gases que intensificam o efeito estufa da Terra. Agora, os países signatários, entre eles o Brasil, devem fazer um plano para colocar em prática seus compromissos de redução das emissões, principalmente de CO2 e metano. O objetivo é conter o aumento da temperatura global em até 2 graus Celsius, até o fim deste século XXI. Mas os cientistas calculam que as metas que cada nação assumiu não são suficientes e o mundo pode atingir o aquecimento médio de 3 graus Celsius em menos de 100 anos. Astrônomos da França anunciam que o Próxima B, planeta parecido com a Terra, pode estar coberto de oceanos. Ele foi descoberto em agosto de 2016 e orbita a estrela Próxima Centauri, fora do nosso sistema solar. Tem quase o tamanho do nosso planeta e pode ter água líquida na superfície, condição necessária para abrigar alguma forma de vida orgânica como a conhecemos. Pesquisadores descobrem o maior dinossauro já encontrado no Brasil. O animal é da espécie Australoposeidon magnificus. Tinha 25 metros de altura e pesava cerca de 20 toneladas. A ossada do titanossauro foi achada em 1953, durante a construção de rodovia em Presidente Prudente, interior de São Paulo. O fóssil ficou décadas esquecido em uma gaveta do Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro. Até que há 3 anos, um grupo de 6 cientistas se interessou pelo estudo do dinossauro gigante. Ele se alimentava de plantas e viveu há cerca de 70 milhões de anos na região onde hoje é o estado paulista, em um ambiente de planície, com rios e árvores altas. A ONG ambientalista WWF Brasil lança jogo que incentiva a preservação do cerrado. O aplicativo para celular dá dicas de como não colocar em risco os animais e vegetais do segundo maior bioma do país, atrás apenas da Amazônia. Ocupa 1/4 do território nacional e se estende por 11 estados. É uma das savanas mais ricas em biodiversidade do mundo, mas também é uma das florestas mais ameaçadas. Mais informações sobre o Jogo do Cerrado pelo site futuroemsuasmãos.wwf.org.br. E aguarde, porque tem mais! Uma entrevista com Jorge Bodansky. O cineasta e fotógrafo registrou a transformação da floresta amazônica ao longo de 50 anos. E a seguir, cientistas usam alta tecnologia para monitorar fragmentos da Mata Atlântica. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Pela primeira vez, os cientistas fizeram um mapeamento da Mata Atlântica por sensoriamento remoto. A tecnologia permite formar imagens detalhadas das espécies de árvores e medir a biodiversidade da floresta. De um lado da cerca, a terra quase nua, na área de cultivo de cana-de-açúcar. Do outro, um dos maiores fragmentos urbanos de Mata Atlântica do país, em Campinas, interior de São Paulo. A Mata de Santa Genebra é área de relevante interesse ecológico, um tipo de unidade de conservação federal. Ela foi tombada como patrimônio natural pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado. Assim como outros fragmentos com características semelhantes no estado de São Paulo, ela fazia parte de fazendas e seus recursos eram utilizados no dia a dia da fazenda. Muita de sua madeira, por exemplo, era utilizada para o uso de fabricação de móveis, entre outras atividades.
Na década de 80 ela foi doada ao município de Campinas pelo reconhecimento da sua grande importância para a biodiversidade regional, para a realização de estudos e para a realização da educação ambiental. Nas margens da mata, em processo de recuperação, as árvores são jovens. Algumas estão sendo removidas porque não pertencem a essa região natural. No interior, espécies sobreviventes revelam a força da floresta. Pesquisadores calculam que este jatobá tem 80 anos. O engenheiro florestal Matheus Ferreira, da Divisão de Observação da Terra do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, realiza aqui estudos de doutorado na área de sensoriamento remoto. O co-orientador da tese, Carlos Roberto de Souza Filho, é professor da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Um método, né, onde a gente detecta vários aspectos dos recursos naturais, por exemplo, sem tocá-lo. Desde a década de 70, com o lançamento do satélite da série Landsat, né, um satélite americano, nós temos usado esse tipo de dados do Landsat para mapear todo tipo de cobertura na Terra. Todos os tipos de vegetação, seja natural ou culturas agrícolas, todos os tipos de solos, de rochas. E nos últimos tempos, né, foi desenvolvido um outro tipo de sensor a bordo de aviões, principalmente, que são sensores que têm muita precisão. Utilizando metodologia desenvolvida pela Universidade Federal e pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul e com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o pesquisador realizou o mapeamento da Mata de Santa Genebra. Primeiro foi feito um levantamento a olho nu, né, na imagem, e foram marcadas os maiores indivíduos, né, as maiores árvores. A partir daí foi visitado cada uma dessas árvores que foram mapeadas visualmente na floresta, né. Constatou-se que essas espécies eram raras, né, e estão ameaçadas de extinção. Por exemplo, o jequitibá rosa, o jatobá, a peroba rosa, que foram extremamente explorados pela ocupação desordenada da Mata Atlântica, né? Principalmente por serem valiosas em termos de madeira. Essa é uma madeira muito nobre, usada para a fabricação de móveis e utensílios assim, de alto valor. O mapeamento ou a localização de árvores de grande porte, como esta peroba rosa ameaçada de extinção, pode ajudar na conservação de outros fragmentos de Mata Atlântica. A floresta é fundamental para a vida de todos os brasileiros, porque garante, entre outros itens, água e ar de qualidade. Nós podemos então passar a estudar outros fragmentos com menor conhecimento de campo e passar a mapear essas espécies e a monitorá-las ao longo do tempo sem ter que ter um excesso de visitas ao campo. Na medida que você consiga fazer um programa para determinar onde elas ocorrem no estado inteiro, em toda a região abrangida pela Mata Atlântica, você tem condições de monitorar isso sistematicamente. Uma vez que a distribuição dela na floresta é conhecida, é possível coletar a semente dessas árvores para a produção de mudas, né? E essas mudas são utilizadas em outros projetos de restauração para fazer a recuperação de outras áreas. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. A Floresta de Pedra de Madagascar. A ilha da costa leste da África tem muitos encantos, além da rica diversidade de espécies de plantas e de animais. Nesta reserva natural, uma área de mais de 1.500 quilômetros quadrados de rochas pontiagudas encanta os que buscam belas paisagens. São pilares de calcário, chamados de tsink. Brotam do chão como se fossem grandes árvores e chegam a atingir até 120 metros de altura. As rochas foram esculpidas pela força do vento e da chuva ao longo de milhões de anos. Na base desses pilares existem passagens muito estreitas, além de grutas e cavernas, em um gigantesco labirinto.
As colunas ficam tão próximas umas das outras que quase não há espaço suficiente para se escalar essa montanha curiosa. Com a dificuldade de acesso, o parque se transformou em um refúgio de animais, muitos deles ameaçados, como o famoso lêmure. Pela formação geológica rara no planeta, a floresta de pedra de Madagascar foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Um lugar único na Terra, que precisa ser preservado. E você vai ver daqui a pouco. Uma entrevista com Jorge Bodansky, o cineasta e fotógrafo que registra as transformações da floresta amazônica. O Repórter Eco volta logo mais. O cineasta e fotógrafo Jorge Bodansky é conhecido como um dos grandes nomes do cinema nacional. A natureza e a diversidade de povos estão presentes em grande parte da sua obra. Há meio século, ele registra a floresta amazônica. Uma das obras mais polêmicas da época em que os militares governavam o Brasil, a rodovia Transamazônica, inaugurada em 72, é tema do filme Iracema, uma Transamazônica, do cineasta e fotógrafo Jorge Bodansky. Com o pretexto de gerar desenvolvimento, o governo abriu uma frente de devastação da floresta e transformou negativamente a vida de muitos ribeirinhos como Iracema, que acaba se prostituindo. É importante que nós comecemos a tomar conta da Amazônia. Isso aqui é uma mina de ouro que precisa ser explorada. Nem se usava a palavra ecologia e meio ambiente e autossustentável, isso veio muito depois. Mas eu trabalhava na Alemanha com meu sócio, Wolf Gauer, nós tínhamos uma produtora lá que produzia documentários didáticos para o governo alemão. E lá a questão da ecológica, a questão da preservação, a questão do meio ambiente já era tema. Daí, vamos dizer, esse viés ambiental, esse foco, esse olhar na questão ambiental no filme. A gente mostrou, em primeiro lugar, o fator humano, as pessoas que moravam lá, porque essa ideia falsa de lá, na época era mais forte ainda, que a Amazônia é um deserto que precisa ser ocupado, é uma mentira. A Amazônia sempre foi ocupada, primeiro os índios, depois os imigrantes, os caboclos, as comunidades, isso já existia. A gente queria mostrar que tinha gente morando lá e essa gente sofria muito, essa gente estava sendo impactada com a construção da estrada, que ia trazendo mais pessoas. E na época a visão da estrada era a visão do progresso, o símbolo era um trator derrubando uma árvore. Né? E a gente queria mostrar que esse progresso não era bem esse que estava sendo mostrado pelo governo. A ideia do filme surgiu quando Bodansky foi para a Amazônia para fotografar para a revista Realidade. A publicação valorizava imagens reveladoras do contexto socioambiental em grandes reportagens. Depois vieram outros filmes. Jari conta a história da implantação de uma fábrica de beneficiamento de celulose por um empresário norte-americano numa área do tamanho da Holanda, no Rio Jari. Até uma usina foi trazida do Japão porque não havia energia elétrica na área. Ele derrubou milhares de hectares de floresta nativa para plantar uma árvore exótica, uma árvore que ele trouxe da Austrália. Então hoje esse projeto, como celulose não existe mais, mas existe uma grande mina de caulim. Talvez era esse o grande interesse atrás disso tudo. E é um grande problema ambiental a extração do caulim e gerou talvez a maior favela da Amazônia, que é o Laranjal do Jari, que é uma cidade que nasceu espontaneamente ao lado do projeto para fornecer a mão de obra para esse projeto. O caulim é uma matéria-prima para o embranquecimento do papel, que eles usam, e cuja extração e o beneficiamento gera uma poluição enorme. Isso tudo é jogado no Rio Jari até hoje.
O documentário Terceiro Milênio acompanhou a campanha de um senador ao governo do Amazonas. Ele falava sobre a importância de conservar os rios. O futuro do mundo está na água. É um futuro hidrográfico, é um futuro aquático. E a Amazônia oferece isso com a sua potencialidade proteica, com a sua potencialidade fotossintética. No fundo, tudo aquilo que ele dizia era profundamente sério, verdadeiro e premonitor, né? Daí a gente chamou o filme, na época, o filme foi feito em 1980, de Terceiro Milênio. E o que ele dizia? Porque ele já observava, vamos dizer, as necessidades do Terceiro Milênio. A exposição No Meio do Rio, Entre as Árvores, a Amazônia de Jorge Bodansky mostrou os 50 anos de registros na região. É bacana, né? Porque para poder mostrar justamente para as gerações mais novas, para as pessoas que lá estavam, né? A riqueza disso, né? Quanta coisa que tem, né? Quanta coisa que a gente pode aprender, pode estudar, pode viver. E eu senti que isso incentivou as pessoas a mudarem um pouquinho o olhar para essa região. No Meio do Rio, Entre as Árvores, também é o nome do filme realizado por ele a partir do projeto Navegar a Amazônia. A ideia era estimular os ribeirinhos a contar suas próprias histórias em vídeo. Esse aqui é a palheira que a gente chama, né? A palha de urucuri. Essa aqui era a cobertura principal da nossa moradia. Justamente para observar o conhecimento que elas tinham para viver dentro de uma área e serem os guardiões dessa área de conservação. Fazendo oficinas, entre as quais oficinas de vídeo também, para que eles pudessem produzir seus próprios conteúdos. Sempre tive um olhar na questão social, né? A questão do meio ambiente ela veio como uma consequência disso. E tem momentos que eu sou muito pessimista, né? Que eu vejo que, puxa vida, né? 50 anos que eu registro isso e as coisas não mudam muito. E depois eu tenho um outro olhar também que é mais otimista, porque eu observo que nesse longo período a sociedade civil se organizou muito. As pessoas que moravam lá estavam completamente à mercê daquilo que vinha de fora, e hoje não. Hoje você tem comunidades que resistem, não só nas comunidades indígenas, nas ribeirinhas, quilombolas e a própria população das cidades mesmo, estão se articulando. A Amazônia é um patrimônio mundial, mas é primeiramente um patrimônio brasileiro. É talvez não, com certeza a maior riqueza que a gente tem. E a gente tem que pensar o que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações futuras, né? A gente vai deixar a Amazônia, né? As outras coisas desaparecem, saem, mas a Amazônia vai estar lá e vai ser cada vez mais preciosa. Entrar num barco e a hora que esse barco sai e entra no rio, aí eu me sinto assim, é a maior felicidade. Nós não vamos derrubar uma árvore, nós vamos dar emprego direto a 6.000 pessoas. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. A gente encerra hoje com um pensamento do educador e ambientalista norte-americano David Orr, um dos criadores da ecoalfabetização. Ele lembra que a esperança e o otimismo são proporcionais ao nosso esforço. Veja só, a esperança é um verbo que arregaça as mangas. Repórter Eco, até o próximo programa.